Olá, boa noite. Oficial, certo? A gente está realizando essa gravação. Inicialmente, a gente vai chegar a estar com um participante, certo? Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Reginaldo também ele é tutor júnior, certo? De Engenharia de Energias e tá dando esse apoio para a gente, certo? Inicialmente, vou perguntar, vocês estão me escutando bem? O microfone? Em perfeitas condições. Perfeito. Bem, vou iniciar aqui, certo? A apresentação. Essa apresentação vai ter mais com o intuito apresentar, certo, uma forma de tutorial, certo, do SIGA, e o PPC do curso de Engenharia de Energias, que vai ser como foco, certo? Nessa apresentação, a gente vai destacar quais são a carga horária, certo, o que vem por aí, né, no caso, a gente vai apresentar uma forma, né, do tutorial desse SIGA, ou seja, de como utilizar. Ele é bem intuitivo. Vocês já iniciaram, certo? Mas vai ter novos recursos que vocês não tiveram vivência nesse primeiro período, já que as matrículas elas são obrigatórias para 10 disciplinas, certo? No primeiro semestre, e não foi realizado online, né? Foi diretamente com o curso. Após isso, vou apresentar o que é o PPC, certo? O que é o PPC do curso de Engenharia de Energias. Seguinte, vou apresentar a carga horária, certo? Ou seja, a carga horária leva em consideração alguns aspectos, certo? Considerando a necessidade universitária, a questão também de formação específica, apresentando também a questão a parte prática do mercado de trabalho, assim como atividade de extensão e atividade também atividades complementares, certo? Após isso, vou apresentar a carga horária de núcleos de formação, certo? Algo mais específico, e a estrutura curricular, certo? Ou seja, o roteiro de como está sendo, quanto de disciplinas vai ser cursadas, pré-requisitos e corre-requisitos, tá bem? Ok, essa questão de navegação pelo SIGA, certo? Você se encontra no aplicativo, na verdade, no tutorial, que vai ser disponibilizado, também no link do vídeo que a gente está... Esse vídeo que estou realizando a gravação, que a gente está realizando essa gravação, vai ser disponibilizado, certo? No YouTube, e na descrição vai ter o documento, tanto da apresentação, quanto o documento em relação à utilização do SIGA, certo? Inicialmente, vai ser apresentado o cadastro, como é realizado o cadastro. Já vocês realizaram esse cadastro, ou seja, quando vocês iniciaram o curso, certo? No ambiente inicial, a página, assim que você consegue adicionar o seu login e senha, você acessa essa página inicial. Essa página inicial vai ser possível identificar as disciplinas que estão sendo cursadas, vai ser possível também apresentar quais são os cursos, certo, que você está matriculada. Também vai apresentar os dados institucionais, assim como o IDE, certo? Ou seja, apresenta a parte de integração, ou seja, quanto falta para concluir o curso, apresenta também a questão do seu IDE, apresenta qual é o número de matrícula, certo? Que é bastante importante em determinadas situações, que você precisa destacar esse número, certo? E também apresenta a questão em relação a fórum, certo, de notícias do curso. Essa parte bem de inicial apresenta fórum de notícias, mas do curso, não da turma, que isso vai ser apresentado após a aba de ensino, que é o ambiente da turma. A aba de ensino, certo, essa aba que vai ser destinado mais ao âmbito, né, acadêmico, que se refere à parte mais componentes curriculares. Essa aba de ensino, como vai ser apresentada, como está sendo apresentado o tutorial, vai ser possível você verificar o conteúdo que é necessário para ser entregue, atividades, tarefas, tudo isso apresenta logo nessa aba ensino, certo? Após isso, tem ambiente turma. Esse ambiente turma, você acessa uma determinada disciplina, certo? Nessa disciplina, você vai ter todas as informações, ou seja, nesse ambiente vai ser possível acessar os participantes de tanto o professor quanto as pessoas, os colegas que vão participar da turma, certo? E nessa ambiente da turma que vai apresentar as notícias, certos fóruns, as frequências é possível você acessar, as notas você consegue verificar na turma, tudo isso é descrito no tutorial, certo? Assim como a atividade de cada disciplina. Após isso, apresenta auxílio e bolsas, que é nessa aba que é mais destinada para quem tem acesso, quem vai acessar, certo? As bolsas do programa ProPai, e também apresenta também as bolsas institucionais.
certo? Esse aqui é o Siga, certo? Essa parte que eu gostaria de apresentar seria mais enfoque no próprio tutorial, que já vai ser disponibilizado, certo? Quem entrou, boa noite, certo? Essa apresentação vai ser disponibilizada no YouTube, certo? Ressalvo isso. E a apresentação também e o link que vai ter descrito o acesso ao Drive para acessar esses arquivos, tá bem? Bem, seguindo. O que é o PPC do curso, certo? O PPC do curso, ele é o documento que ele oficializa o curso, podemos dizer assim, que tem todos, nesse documento, ele consegue ter ele é elaborado, né, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, certo? Que é com conformidade das diretrizes gerais da Unilab e as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação. Desculpa, Gabi. Pode falar. Está apresentando? Sim, estou. A tela não está partilhada aqui, não. Não está partilhando? Aí, no caso, desde o início, foi... Desde o início, eu pensei que só estava dando a introdução ainda. Não, era início da já era para apresentação. Eu, em vez de ter colocado, né, a apresentação, eu estava só discutindo, né? Pois é. Então, é só fazer um resumão aí e Isso, prosseguir. exatamente. Obrigado, viu? Você só confirma para mim se você está conseguindo visualizar, certo? Agora sim. Perfeito. Bem, gente, como foi inicialmente, certo? Eu estava apresentando já o documento aqui no computador, mas eu tinha esquecido de apresentar a tela, certo? Só fazer um resumão total, certo? Como foi falado, eu vou apresentar essa parte do como foi feito o tutorial, certo? E também o PPC do curso de Engenharia de Energias, que é o foco, certo? Ou seja, aqui vai ser apresentado a questão das disciplinas, cargas horárias, certo? Isso já foi falado inicialmente, mas não apresentando a tela, certo? E foi o que eu cheguei a falar, o que que vinha, certo? Que seria a apresentação do tutorial do SIGA, o que é o PPC, a carga horária total do curso, a carga horária dos núcleos de formação e a estrutura curricular, certo? Aqui cheguei a apresentar, certo, uma navegação geral no SIGA, certo, na forma de cadastro, como cheguei a falar, que era a realização do próprio cadastro, isso já foi feito, certo? Vocês já chegaram a realizar isso com o número de matrícula, certo? Vocês receberam inicialmente. O ambiente inicial do SIGA, que nele vai ser a tela inicial, assim que você adicionar, certo, o seu usuário, você vai acessar esse ambiente, e essa tela inicial vai apresentar uma forma bem genérica. As disciplinas que estão sendo cursadas, certo? Assim como os horários, apresenta os horários de forma de código, esses códigos estão apresentados no tutorial de como vocês conseguem ter noção de como utiliza esse código, certo? Tem os dados institucionais, né, como o IDE, a porcentagem da conclusão do curso, a página de integração, apresenta também qual é o semestre que chegou a ser ingressado, certo? E também apresenta fóruns de notícias referente ao curso, certo? De forma geral, não um ambiente da turma. A aba ensino, essa aba que tem bons recursos, certo? Que a partir daí você vai conseguir ter acesso, certo? O âmbito do acadêmico, no que diz respeito aos componentes curriculares, como notas, certo? Apresentar as notas. Na aba apresenta também a possibilidade de emitir uma declaração de vínculo, certo? Até uma curiosidade, que eu não sabia que em universidades particulares, essa solicitação de declaração de vínculo é algo pago, e tem uma regulamentação total nisso. Por quê? Porque essa declaração de vínculo permite pagar meia em determinados espaços, certo? Parques de diversões, assim como cinema, né? Inclusive, diz respeito para mim, que eu costumo fazer isso, sempre que eu vou ao cinema, eu consigo emitir esse documento, certo? Esse documento você consegue emitir, certo? Né, nessa aba ensino, que é bem simples, só se você clicar na aba que você tem interesse, que é a declaração de vínculo, e consegue emitir, certo? Nela também tem a possibilidade de fazer matrículas, certo? É nessa aba que vai fazer matrículas online. As matrículas online, vocês não chegaram a realizar porque já foi inserindo agora, certo? No curso. No segundo semestre, vocês terão a necessidade de fazer essa matrícula online. Mesmo na modalidade AD, mesmo na modalidade usual, que é a presencial, essa forma de matrícula é online, certo? Não siga nessa aba em si, certo? E o ambiente de turma, onde esse ambiente ele apresenta, na seção que ele apresenta, os fóruns
das disciplinas, certo? Os participantes, assim como os professores, apresenta também as frequências, certo? Apresenta também você acessar os materiais que vocês enviaram, é possível acessar também, assim como a atividade de cada disciplina, né? A atividade que o professor ele passa, o professor ele chega a dar tem um fórum, tem a possibilidade também de adicionar uma aba que tem como inserir documentos para os professores conseguirem analisar. E nesse ambiente turma, é possível verificar, certo? Se o professor verificou, se ele chegou a fazer a leitura e se possui nota. Certo? Tem professores que utilizam, que eles conseguem utilizar esse programa do Siga de uma forma mais, tipo, utilizando de forma integral, ou seja, ele apresenta quando leu e apresenta também tanto a nota quanto o comentário, certo? É possível se acessar, isso descreve também no tutorial. E na aba Auxílio e Bolsas, como o próprio nome diz, ele destina-se a acesso aos auxílios, né, com a ProPai, e às bolsas institucionais, tá bem? Como eu falei, esse documento vai estar disponibilizado, certo, no vídeo, na descrição do vídeo que vai ser publicado no YouTube, tá bem? E qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato com o e-mail que eu deixei na divulgação, que é o wagner@alunoedu.edu, certo? Aqui, vamos lá, o que é o PPC do curso, certo? O PPC do curso, ele é um projeto político do curso, certo? Ele, como eu cheguei a falar inicialmente, ele é o documento que formaliza o curso, ou seja, sem esse documento o curso não teria como tá disponibilizando para a gente, né, para a gente chegar a inserir no curso, certo? E o PPC, ele é um documento elaborado com base da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, certo? E com conformidade com as diretrizes gerais da Unilab e as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharia. Ou seja, ele obedece totalmente aos cursos nacionais, né? Ou seja, de forma que ele consegue abranger conteúdos que qualquer outra universidade pública brasileira ela consiga abranger, certo? Para engenharia. E também, certo, em relação ao nosso curso de Engenharia de Energias, ele pertence, certo, ao Instituto IEDS, sendo que ele possui, tem novos estudantes anualmente, a cada um semestre, certo, ou seja, 2 vezes por ano, com uma possibilidade de 40 pessoas de cada inserção, ou seja, totalizando 80 novos ingressantes do curso, certo? E a forma de ingressão a partir do SISU, certo? E também ele também chega a ser disponibilizado 10 semestres, tá bem? Sendo que o número máximo para cada turma é 50 para as partes teóricas, certo? Ou seja, o máximo de alunos que comporta, né, uma sala e uma disciplina seria 50 alunos. Isso é comum porque a entrada é 40, mas a vaga é para 50, porque como ocorre, né, isso não é tão comum, né, ocorre algumas reprovações, acúmulo de disciplina, certo? De pessoas por disciplina. Então, ele há esse limite, a parte teórica, que no caso que eu falei, 50 participantes, e para a parte prática, dependendo do laboratório, tem a capacidade máxima de 25, certo? Mas geralmente está sendo 15 participantes, certo? Aqui, certo, vou apresentar a carga horária total do curso, certo? Ou seja, o curso, ele tem a carga horária total de 4.250 horas, certo? Que ele está distribuído em determinadas atividades, certo? As componentes curriculares teóricos, certo? Que é a grande parte do nosso curso. As práticas correspondem a 7,1% do curso, total do curso, que totaliza 300 horas. Assim como o estágio supervisionado. O estágio que ele está como previsto, né, no curso, no 10º semestre, ou seja, no último semestre do curso, que ele tem 300 horas, certo? Você tem que cumprir 300 horas no semestre, certo? Que corresponde a 7,1% do curso. Tem as atividades complementares, certo? Essas atividades complementares é obrigatória, que não tem que ser no máximo, no caso mínimo, 100 horas, pode ser um pouco mais, isso é algo que não limita, certo? Mas essas atividades complementares, elas são aquelas atividades que você pode participar de cursos, vocês podem fazer também cursos por conta própria, pode ser cursos online, pode ser cursos presenciais, certo? Inclusive, a semana universitária, que a universidade, né, a Unilab, ela proporciona,
Você pode participar, essas atividades valem como horas, até participação da semana universitária, ela vale como horas, certo? E essas horas são consideradas horas complementares. Essas horas complementares têm que ser solicitadas à coordenação, certo? Quando vocês quiserem fazer o abatimento, ou seja, de conseguir fazer essa integração, certo? Que, no caso, é de 100 horas. Também tem as atividades de extensão, certo? Essas atividades de extensão, ela está sendo 430 horas, ela é recente, esse pedido, certo? Anteriormente não era obrigatório ser 430 horas, certo? E esse novo PPC, ele iniciou e teve a necessidade de cumprir 430 horas de extensão, certo? Essas atividades de extensão levam em consideração cursos que vocês podem ministrar, leva em consideração também bolsas de extensão que vocês participem. Vocês costumam participar, também vale como uma atividade de extensão, certo? Que essas atividades de extensão equivalem a 10,1% do curso, certo? O tempo mínimo e máximo, né, de integração é de 5 anos para máximo, 5 anos para mínimo e 9 anos para máximo, certo? Ou seja, tem esse intervalo, certo, de possibilidade quase o dobro da carga horária mínima, o tempo mínimo, na verdade, sendo que está dividido em 10 semestres, certo? Posteriormente, vou apresentar as disciplinas por semestre, tá bem? Vamos lá, aqui vai apresentar a carga horária dos núcleos de formação, certo? O que seria isso? O total de carga horária, certo? Corresponde a 4.250, certo? Como eu apresentei aqui anteriormente. Só que, nesse parte aqui, eu cheguei a dividir, o PPC, na verdade, dividiu em etapas de formação, certo? A primeira é a inserção à vida universitária, que é a carga horária baixa, né, de 15 horas, ou seja, é uma única disciplina, que isso é no primeiro semestre. Essa formação, ela chega a estar como disciplina obrigatória, e vale ressaltar que essa inserção de vida universitária, ela é uma disciplina comum de todos os cursos, certo? Todos os cursos da Unilab. A formação geral, ela corresponde à questão da formação referente a aquelas disciplinas que tratam da história e identidade cultural dos nossos países parceiros, certo? Ele corresponde a 5,3% da carga horária. Inclusive, essa formação geral, ela está só no primeiro semestre. No segundo semestre, ele já chega a não ter. Possivelmente, tem uma ainda. A formação geral tem a de leitura e produção de texto 2. Ele possui, no caso, no segundo semestre. Tem a formação básica, certo? Essa formação básica, ela já é algo aplicável à engenharia, certo? Mas é a engenharia em geral. As básicas são quem? Física, matemática, química, certo? São essas bases, ou seja, ela é necessário ter um desempenho importante, se vocês tiverem um foco, né? Se disciplinar para sair bem nessas disciplinas, porque ela é base para a parte da formação profissional específica, certo? Ou seja, aqui que vai abordar, certo? Ou seja, correspondente a 39,2% da carga horária total do curso, vai abordar aquela formação mais específica do curso, certo? De engenharia de energias. Nessa parte, né, inserção à vida universitária e a formação geral, ela é comum para todos os cursos, certo? De graduação, daqui da Unilab, mas a formação básica ela é específica para o curso de engenharia, ou seja, tanto a engenharia de energias quanto a engenharia de computação, ela possui esses mesmos conteúdos, certo? Já na formação profissional específica, que vai estar especificamente, como o próprio nome diz, na parte de engenharia de energias mesmo, sendo que a primeira disciplina, se não me engano, é circuitos 1, que já inicia no quarto semestre, possivelmente, no quarto semestre. A gente pode conferir isso no roteiro das disciplinas. Tem a inserção no mundo de trabalho, certo, que corresponde a 8,5%. O maior deles, né, é o estágio supervisionado, que, como mencionei anteriormente, ocorre no último semestre de graduação, no caso, no 10º semestre, e essas 60 horas é o do TCC, certo? Trabalho de conclusão de curso, que é realizado também no último semestre, certo? As atividades complementares e de extensão, como eu cheguei a falar anteriormente, certo? Aqui, certo? Agora eu vou sair da apresentação e vou apresentar o roteiro dos componentes. Eu preferi não tirar vários prints porque ficaria cansativo, então eu vou levar para o documento, certo? E nesse documento ele vai estar apresentando as disciplinas obrigatórias, certo? Dividida por semestre,
E também vai estar apresentando abaixo as disciplinas que estão ofertadas, certo? De forma optativa. Irei disponibilizar esse documento também, vocês conseguem obter no site, mas eu posso disponibilizar esse documento também no Drive, que eu vou adicionar no link, certo? Que eu cheguei a mencionar. Ok. Corresponde ao primeiro semestre, certo? Uma observação interessante é que quando você estiver analisando o semestre letivo, verificar o código, certo? Que é nesse código que ele vai estar nas recomendações, ou no pré-requisito, ou no co-requisito, certo? O que significa essas três opções aqui? Bom, o pré-requisito significa que, para fazer uma determinada disciplina, exemplo, leitura e produção do texto 2, certo? É necessário que curse, certo? Obrigatoriamente, o BCT 102. Oh, quem seria isso? Isso aqui você vai, procure nos códigos, certo? Da disciplina, os BCT 102, certo? Você verifica aqui, ó, leitura e produção de texto 1. Então, isso mostra que, para fazer leitura e produção de texto 2, será necessário cursar inicialmente leitura e produção de texto 1. Ou seja, é pré-requisito. Primeiro tem que cursar uma disciplina, ou seja, ele apresenta o código, e você pode cursar essa posteriormente, certo? Quando concluir. Correquisito é o quê? Quando você tem que estar cursando no mesmo período, ou seja, isso aqui está aplicado ao laboratório de química. Para quem está no primeiro semestre, certo, de curso de engenharia de energias, não está fazendo laboratório de química, está fazendo química, química 1. Então, só é possível fazer o laboratório de química 1 quando estiver cursando no mesmo período, ou seja, no primeiro semestre, ou se tenha cursado primeiro Química 1, certo? E optou por fazer laboratório de Química no semestre seguinte. Né? Ou seja, é possível já que você já chegou a cursar ou está cursando no mesmo período. Isso que chama correquisito. No PPC do curso, os correquisitos é mais para a aula teórica e a aula prática, certo? Elas são complementares. E recomendações é que, uma forma como foi elaborado esse PPC, é interessante ter cursado, certo? Para conseguir ter uma fácil compreensão. Mas isso não limita você fazer ou não, certo? Não é o exemplo. BCT 105 corresponde a qual disciplina? Introdução à engenharia. Ou seja, é recomendado que tenha cursado em introdução à engenharia para fazer ética e legislação profissional. Mas não impede de você não ter cursado introdução à engenharia, mas optou por fazer ética e legislação, certo? Isso não impede. O que impede, de fato, de fazer é pré-requisito, tá bem? Aqui seria as disciplinas do primeiro semestre, que geralmente vocês estão fazendo quase todas, exceto o laboratório de química, já que a gente está num momento bem atípico, né? Ou seja, a gente está no meio de pandemia, nosso curso ele é desenhado, ele foi pensado para ser presencial, mas está sendo em AD por necessidade, certo? Por isso que esse laboratório de Química 1, que é uma disciplina necessariamente presencial, não foi possível ser efetuado nesse período, certo? Ele apresenta a parte teórica e prática e apresenta o total, ou seja, a teórica mais a prática, ele apresenta o total do curso, certo? Nessa parte de carga horária, apresenta qual a carga horária de cada disciplina, certo? Assim como se vai para o segundo semestre, certo? Apresentando os pré-requisitos, os correquisitos e recomendações, assim como o terceiro, o quarto, certo? Como eu cheguei a falar inicialmente, é a partir do quarto semestre que vamos ter disciplinas específicas do curso de Engenharia de Energias, que no caso é Circuitos 1, certo? Circuitos 1, produção e processamento de combustíveis fósseis, certo? E geoprocessamento, já são disciplinas que já estão sendo mais específicas para o nosso curso, a partir do quarto semestre. Anteriormente está sendo mais como base, como química orgânica, como equações diferenciais, cálculo vetorial, tá bem? E assim segue para os próximos semestres, certo? Geralmente ele possui um grande número de disciplinas por semestre, certo? Tendo variação entre prática e teórica, certo? Aqui no nono e no 10º é o período onde tem menos disciplina, certo? Esse nono, até recomendo, esse nono é o período que vocês têm que pensar já inicialmente no seu tá escrevendo alguma coisa, como TCC, para não deixar só no 10º semestre, já que vocês vão ter 3 disciplinas, né? Considerando que vocês concluam esse semestre tudo conforme o planejado aqui no PPC, certo?
O 10º semestre pega somente o estágio supervisionado e o trabalho de conclusão do curso, certo? Além do 10º semestre, que é recomendado que faça o pedido, né, para ser considerado como concluído atividades complementares. Isso é solicitado no curso, certo? Na coordenação do curso. Aqui, certo, abaixo, um pouco abaixo dessa parte referente às disciplinas, apresenta o lista de componentes curriculares optativas, certo? O nosso curso é obrigatório 45 horas de disciplina optativa para concluir o curso, certo? Então, essas optativas, elas estão divididas em diversos conteúdos, onde apresenta o código, certo, do curso, do nome do curso, né, ou seja, do curso, da disciplina a ser cursada, e apresenta também os pré-requisitos, ou seja, necessariamente você tem que ter cursado o 115, em 116, 122. Para poder fazer essa análise, você tem que pegar esse código e ir para o quadro, certo? E pesquisar esse código para saber qual é a disciplina que deveria ter feito, certo? Aqui ela está dividida de ordem alfabética, certo? Esse quadro está disponível nesse PPC, certo? Na página 41, onde você pode planejar, certo? Em fazer. No curso, certo? É chegado a solicitar no semestre no 8º e 9º semestre, certo? No 8º, na verdade. Inclusive, eu falei uma informação errônea. Não é só uma única disciplina optativa, certo? São duas. Existe a optativa 1 e a optativa 2, ou seja, não é 45 horas. Seria 45 horas mais 30, ou seja, tem que ser no mínimo 85 horas. Certo? 75 horas, na verdade. Vamos lá, dando continuidade, certo? Aqui chega a apresentação de disciplinas que são optativas. Libras, certo? É uma disciplina que eu coloco até como foco, que ela não possui nenhum tipo de pré-requisito, certo? E essa disciplina optativa Libras, ela é ofertada para todo o curso de graduação, certo? Da Universidade Unilab. E os outros são mais específicos ao nosso curso, certo? Voltando, certo? Na apresentação, apresentado, certo, o roteiro dos componentes curriculares, vocês realmente conseguiram observar que, de fato, tem um grande número de disciplinas por semestre, certo? E vem aqui umas 3 dicas, certo, de boas práticas de estudo. Certo? A primeira que eu coloquei foi a atenção dos pré-requisitos. Por quê? Como foi visto, possui diversas disciplinas por semestre. Se alguém pensar, não, eu acredito que eu consiga fazer, em vez de 10 disciplinas, vou optar por fazer 7 nesse semestre. Então, atente-se à questão do pré-requisito, ou seja, optem por dedicar tempo de estudo, é óbvio, para cada disciplina, mas principalmente aquelas que são pré-requisitos para outras disciplinas. Por quê? Caso você deixar de fazer uma disciplina pré-requisito em um determinado semestre, ou seja, no segundo semestre, no terceiro semestre, você vai querer cursar uma determinada disciplina, que você vai ser impedido, na verdade, de cursar uma determinada disciplina no terceiro semestre, porque não concluiu a disciplina que é pré-requisito. Ou seja, você vai começar a atrasar o curso e pode atrasar o curso em um semestre. De acordo com isso, pode atrasar o curso até 2 semestres. Ou seja, é importante analisar, sempre verificar esses pré-requisitos. Eu apresentei esse recurso onde vocês conseguem analisar esses pré-requisitos, certo? Que estão disponibilizados nesse PPC, para poder fazer boas escolhas quando estiver fazendo o curso, certo? Inclusive, eu gostaria até de destacar também uma experiência pessoal minha, porque eu entrei no curso de Engenharia de Energia em 2017, mas eu estava cursando matemática, entrei para engenharia. Quando entrei para engenharia, eu não consegui fazer determinadas disciplinas porque as disciplinas, né, a turma do curso, da disciplina desse semestre, no caso o primeiro, eu não pude participar porque não tinha vaga, certo? Então eu tive que deixar para o próximo semestre. Só que eu cheguei a tentar logo por esses pré-requisitos e soube fazer boas escolhas, ou seja, eu deixei de fazer uma disciplina, mas no semestre seguinte eu fiz as disciplinas que eu deixei, que eram pré-requisitos, certo? Eu quis concluir logo para poder conseguir proceder no semestre sem ser limitado, certo? Que inclusive as disciplinas assim de foco principal, que elas têm um dos maiores pré-requisitos é cálculo, certo? Cálculo 1, aí vem cálculo 2, depois de cálculo 2 vem cálculo vetorial,
junto com equações diferenciais. Após equações diferenciais que vai vir o circuito. O circuito, quando conclui o circuito, abre o curso. Assim como física. Física 1, após Física 1 vai ter Física 2 vai ter eletromagnetismo. Após isso, após Física 2, na verdade, vai abranger outras disciplinas. Isso você consegue observar no PPC, certo? Naquela parte, naquele quadro. Vai perceber que, de fato, há uma dependência. Se eu deixar de fazer uma disciplina, futuramente eu vou, né, chegar a estar sendo impedido de fazer determinada disciplina, certo? Uma outra coisa também, a segunda dica, que é consultar a ementa da disciplina. Por que isso é importante? Não precisa esperar o professor passar quais são as disciplinas, quais são os conteúdos que vão ser abordados. Por quê? Já está previsto no PPC do curso, certo? As ementas, assim como um referencial teórico. Ou seja, que referencial teórico é esse? São os livros de referência, ou seja, quando vocês tiverem, isso vale também quando está sendo possível fazer o uso da biblioteca. Porque fazendo isso, vocês, como há uma limitação de livros, se você chegar a analisar esse PPC, né, chegar a ver essas ementas e saber quais referências de livros, vocês vão saber qual livro pegar para você ter um referencial, ou seja, para você estudar. E com uma limitação, determinados pacientes, de determinados clientes, determinados alunos, eles não vão, não vai, todo mundo vai ser beneficiado, certo? Por isso que se torna interessante você conseguir antecipar isso, certo? E também, leve em consideração também uma terceira dica, que é a realização de resumos. Essas realizações de resumo, certo? Ele é interessante por quê? Mas para aquelas disciplinas que são praticamente teóricas, certo? Isso como química, certo? Como outras disciplinas do curso, que precisa ser interessante resumir o conteúdo dado. Isso é uma forma de você aprender, certo? Você conseguir fixar. Porque a técnica de resumo, ele consegue ser um aliado para melhorar bem a sua capacidade de síntese, de compreensão. E isso é uma prática que eu particularmente utilizava, né, utilizo, na verdade, eu utilizo essa realização de resumos a fim de conseguir saber exatamente o que vai ser cobrado na prova e conseguir, né, sobressair nela, tá bem? Isso eu acredito que é uma forma mesmo de você conseguir ter um bom desempenho, certo? Numa determinada disciplina. Certo, gente? Coloquei essa frase aqui que eu achei bem interessante, certo? Porque concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando, certo? Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco, ou seja, tenha foco. Ter foco, você consegue aquilo que você está almejando, certo? Isso é do Alexandre Graham Bell, certo? E gostaria de saber, né, se tem alguma pergunta para quem chegou, certo? Bem-vindo. Mas se tiver alguma pergunta, estou aqui para esclarecer, certo? Vou parar aqui a apresentação, certo? Professora, a professora já pode finalizar, certo, a gravação, para quem tiver, para poder acessar, né, o YouTube. Vai ser possível realizar comentários que eu possa estar respondendo os comentários, certo? Pois estou aqui à disposição, certo? Vocês sabem qual é o meu contato e com prazer, certo? Valeu aí, Wagner. Valeu. Foi muito aproveitoso. Essa informação, né? A gente hoje em dia vê que realmente vale a pena saber essas informações logo no início. Porque, como você bem lembrou, um dia entramos juntos, mas eu me carecia bastante dessas informações e por isso eu posso assim dizer que me lasquei. E tive que redobrar o esforço para poder compensar alguns atrasos que tive, porque não sabia de muitas coisas e mesmo do programa Pulsar em si, não tinha conhecimento. Não, isso é E interessante. dificultava muito também procurar ajuda e essa falta de informação piora ainda as coisas até. Exatamente, ou seja, os documentos estão disponibilizados, só que não sabe que tem, né? Ou seja, os alunos não sabem, né? Nós alunos não sabem que está disponível esse fonte de informação. A gente tem que Exatamente. filtrar, exatamente, a gente tem que filtrar, na verdade.
Suzana, tem alguma observação, alguma coisa para a gente? Pois é isso, viu? Pois vou falar com a professora para ela encerrar a Pronto. gravação. Parabéns, viu, Wagner? Eu vou encerrar a gravação. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu aí, Cássio. Tchau, tchau. Tchau. Não tenho nenhuma. Boa noite. Igualmente, professora. Tchau, tchau.